Já reparou que quanto mais você tenta ser compreensivo, gentil, educado, menos te levam a sério? Pode parecer loucura, mas é justamente essa busca constante por aceitação que faz muita gente te tratar como se você fosse invisível. E aqui vai uma verdade dura, mas necessária. As pessoas te tratam do jeito que você permite, não do jeito que você merece. Não importa o quão bom você seja. Se você não souber se posicionar, vão te atropelar. Se não deixar claro seus limites, vão testá-los todos os dias. Se não souber dizer não com firmeza, vão continuar te empurrando onde não cabe mais você. E o mais perigoso, você começa a acreditar que isso é normal. Que é você o problema. Que o errado é sentir que algo está errado. Só que existe um jeito de virar esse jogo. E não envolve gritar, ameaçar ou se tornar alguém que você não é. Muito pelo contrário. O respeito real não vem da imposição, vem da presença. De uma energia que comunica, sem palavras, que você sabe exatamente o seu valor. E quando isso acontece, as pessoas sentem. Elas mudam ou vão embora. Hoje você vai descobrir o que é esse isso. O que muda quando você muda. O que transforma relacionamentos, ambientes e até a forma como você se enxerga. E o melhor, de forma prática, sutil e poderosa. Não é autoajuda rasa. É estratégia emocional, com base em algo que os estoicos já ensinavam há séculos. Você pode até ter perdido o respeito de alguns, mas nunca é tarde para recuperar o mais importante. O seu. Tem gente que entra numa sala e muda o clima. Outros nem parecem estar ali. E o pior é que muitas vezes, isso não tem nada a ver com o que dizem, mas com o que transmitem. Já reparou como algumas pessoas são respeitadas só pela forma como se posicionam? Enquanto outras, mesmo sendo gentis, são tratadas como se não tivessem peso. Isso não é acaso. É construção. E quem vive sob uma mentalidade estoica entende que respeito começa muito antes da fala. Começa na presença. Não se trata de ser duro, mas de ser centrado. A verdade é desconfortável. Ser educado demais, em certos contextos, pode te colocar na prateleira dos facilmente ignoráveis. E isso machuca. Machuca porque você dá o melhor de si e recebe migalhas em troca. Mas e se o problema não for a sua bondade, e sim a falta de limites claros? Como diria um sábio estoico, não dá para controlar os outros, mas dá para controlar o que você tolera. E tolerar tudo, infelizmente, ensina os outros a te desrespeitarem. Isso muda tudo. Respeito não se constrói no grito. Quem grita, no fundo, tenta compensar o que não impõe com a própria energia. Respeito de verdade vem de uma postura firme e tranquila, que transmite segurança sem precisar ameaçar ninguém. Uma presença estoica, silenciosa e observadora costuma causar mais impacto do que um discurso inflamado. É aquele tipo de pessoa que você sente que não tolera jogo sujo, e por isso, ninguém ousa brincar com ela. Esse respeito começa nas pequenas escolhas diárias. Você provavelmente já viveu isso. Abriu mão de um limite só para manter a paz. Sorriu quando queria dizer não. Aceitou uma piada atravessada só para não parecer sensível demais. E cada vez que fez isso, uma parte sua sentiu que se perdeu um pouco. A sabedoria estoica nos lembra que toda concessão que fere nossa essência é um passo em direção à invisibilidade. Às vezes, tudo que você precisa é endireitar a coluna, olhar nos olhos e responder com um simples: eu não aceito isso. Quem entende o próprio valor não precisa explicar o tempo todo. Há uma elegância no silêncio bem colocado, uma força em não se justificar além do necessário. O respeito nasce quando os outros percebem que você não está disponível para qualquer tipo de tratamento. O estoicismo ensina: não seja acessível emocionalmente a quem não demonstra merecimento. Isso não é arrogância, é autopreservação. Pessoas que sabem o que carregam se protegem, e só por isso, já impõem respeito. O problema é que muita gente confunde ser respeitoso com ser passivo. Só que passividade demais vira um convite ao abuso. O bom senso está em encontrar o ponto de equilíbrio. Ser educado, mas firme. Gentil, mas com limites. O comportamento estoico não é sobre se fechar, mas sobre não se curvar a qualquer energia que aparece. O mundo testa o tempo todo. E quem não sabe o próprio valor acaba sendo testado até se quebrar. A escolha de como reagir a isso é só sua. Tem algo de magnético em quem se conhece bem. Essas pessoas têm um ar de: não estou aqui para agradar, estou aqui para ser real. E, ironicamente, são as mais respeitadas. Porque o respeito vem quando a autenticidade é protegida com coragem. Ser estoico é ser seu próprio guardião. Não abrir concessões por medo de desagradar. E quando isso se torna hábito, os outros aprendem. Rápido. Onde é que termina a brincadeira e começa a sua dignidade? Talvez o respeito que você quer dos outros só chegue quando você começar a respeitar a si mesmo de verdade. E esse respeito próprio não aparece da noite pro dia. Ele exige prática. Exige posicionamento. Exige que você deixe de lado a vontade de ser querido por todos e escolha ser leal a si. E, curiosamente, quando essa virada acontece, o mundo
mundo te olha diferente. As pessoas passam a sentir que não estão diante de alguém comum. E é aí que tudo começa a mudar. Tem gente que mesmo rodeada de pessoas, vive se sentindo só. Sabe por quê? Porque não é vista. Pode falar, se esforçar, ser prestativa, mas ainda assim, passa batido. E o pior é que isso vai criando um buraco dentro, uma sensação de que talvez você esteja fazendo algo errado. Mas e se o erro não for o que você faz, e sim o que você permite? Não se culpe. Isso acontece com quem tem bom coração. Mas um coração bom, sem discernimento, atrai aproveitadores. O estoicismo ensina justamente isso. Saber a hora de proteger seu espaço é uma virtude, não um egoísmo. Muita gente cresce ouvindo que quem é bonzinho demais se ferra. Mas o problema não é ser bom. O problema é não ter freios. É deixar que o outro confunda gentileza com servidão. Respeito não nasce da bondade solta, nasce da clareza firme. Não existe isso de deixar pra lá o tempo todo. Cada vez que você engole algo por medo de parecer exagerado, você está se diminuindo. O comportamento estoico aponta para outra direção. Seja firme com respeito, e o respeito virá com firmeza. Quem vive em busca da aceitação dos outros vai colecionar frustrações. Porque sempre haverá alguém que vai testar seus limites. E se você não mostrar logo de cara onde eles estão, esse alguém vai ultrapassá-los. A vida é feita de sinais, e quando você não se impõe, o sinal que você emite é: pode avançar. A sabedoria estoica propõe o contrário. Silencie menos, posicione-se mais. Com presença, com consciência, com a convicção de quem não precisa gritar para ser ouvido. Tem pessoas que só aprendem pela consequência. Você fala 1, 2, 3 vezes, e nada muda. Nessa hora, o estoico em você precisa agir, com serenidade, mas com estratégia. Se a palavra não resolve, o comportamento resolve. E comportamento é o que muda o jogo. Afaste-se, reduza acessos, mude a frequência. Isso ensina mais do que qualquer discurso. Quando a pessoa percebe que perdeu o privilégio da sua presença, ela entende o recado. Mesmo que nunca diga em voz alta, não é raro ver pessoas inteligentes, talentosas, cheias de valor, sendo tratadas como descartáveis. E isso acontece porque elas nunca aprenderam a estabelecer o próprio preço. Mas o respeito não está nos outros enxergarem seu valor. Está em você se recusar a aceitar menos do que merece. O estoicismo reforça esse princípio. Não espere a valorização externa se você mesmo se vende barato. O que você tolera, você ensina. E o que você ensina, o mundo aprende rápido. Uma coisa que sempre chama a atenção é quando alguém se levanta com calma e diz: não aceito isso. Não é um grito, não é um ataque. É só a firmeza do autorrespeito falando mais alto. Esse é o estoico em ação. Não se abala por provocações, mas não tolera desrespeito. E quando isso vira padrão, as pessoas ao redor começam a mudar a forma como lidam com você. Porque já sabem, você pode ser gentil, mas não é frágil. Você é acessível, mas não permissivo. É aí que mora a diferença. Quando alguém se posiciona de forma firme e educada, o impacto é imediato. Sabe aquele colega de trabalho que todo mundo pisa? Um dia ele começa a dizer não, a encarar, a falar com firmeza. O ambiente todo muda. O respeito não veio de fora, veio de dentro. Essa virada começa quando você percebe que não está mais disposto a sacrificar sua paz para manter relações que te enfraquecem. E o mais bonito, você não perde nada, só se liberta de quem nunca soube te valorizar. O ponto de virada geralmente não é quando o outro te machuca, é quando você cansa. Cansa de sorrir enquanto engole sapos. De concordar quando queria questionar. De fingir que não se incomoda. E esse cansaço pode ser o começo da sua força, porque dali em diante você começa a agir diferente, mais firme, mais inteiro, mais estoico.